senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. É a terceira vez que o Bloco de Esquerda traz a esta Assembleia uma proposta de alteração de alguns dos artigos do diploma que regula o Fundo de Pesca. E nenhuma das vezes mereceu, nem desta vez, porque isso já está absolutamente explícito no relatório da Comissão, nenhuma das vezes mereceu a aprovação do Partido Socialista e a compreensão da justeza e da justiça das propostas por parte do Governo Regional. No entanto, as propostas que nós trazemos aqui, mais uma vez, continuaremos a fazê-lo tão teimosamente quanto o Governo Regional e o Partido Socialista teimosamente as têm reprovado. E fazemos-lo em nome, sobretudo, de duas coisas. Em nome da dignidade dos pescadores desta região, em nome da transparência, da isenção e, portanto, da democracia das decisões governamentais nesta região e em nome da sustentabilidade de um setor que, incompreensivelmente, numa região arquipelágica com uma zona económica exclusiva de perder a vista, tem a classe pescatória na miséria, em grande parte dos casos, e sem futuro à vista. Ora, são passados 10 anos da regulação do Fundo de Pesca. 10 anos. Em 10 anos, muita coisa mudou nesta região, umas vezes para melhor, outras vezes para pior, sendo que, do ponto de vista do setor das pescas, aquilo que tem piorado é o rendimento dos pescadores. O rendimento de grande parte dos pescadores tem piorado. E é preciso que todos nós, deputados e deputadas desta Casa e membros do Governo, olhem para esta realidade com olhos de ver. E, sobretudo, a reconheçam. E eu penso que não era preciso ir muito mais longe. Bastaria que, no caso, o Sr. Subsecretário das Pescas tivesse lido atentamente um magnífico relatório diagnóstico feito ao setor das pescas pela bancada parlamentar do Partido Socialista, que tinha uma infinidade de recados diretamente dirigidos a Vossa Excelência, mas que até hoje, eu chamo-lhe recados, é uma questão de semântica, mas que até hoje, Sr. Subsecretário, o senhor não deu um único sinal de o ter lido, de o ter refletido e de o ter levado em consideração. No entanto, toda esta Assembleia e todos os partidos da oposição aqui representados reconheceram o valor do trabalho então feito. Quem não o reconheceu foi o Sr. Subsecretário. É verdade que em 2006 foi o próprio Governo Regional a admitir que o montante de compensação atribuído aos pescadores pela impossibilidade de saírem ao mar por mau tempo era excessivamente pouco, era miserável, para utilizar a verdadeira expressão. E por isso, e também por isso, não só por isso, mas também por isso, desde o ano 2009, o Fundo de Pesca tem sido atribuído no valor do salário mínimo regional. E bem, do nosso ponto de vista. Vá-se lá saber, pode ser uma coincidência, mas em 2009, 2010 e 2011, porque este ano atribuímos o do ano passado, vezes em que o Bloco de Esquerda tem posto este problema na agenda política, nomeadamente na agenda desta Assembleia, o Fundo de Pesca tem correspondido ao salário mínimo regional. Mas dá um problema. É que no dia em que o Governo Regional, o próximo ou qualquer outro, não quiser que ele corresponda, não há nada no diploma do Fundo de Pesca que obrigue a essa importância. Ou seja, aquilo que mais uma vez o Partido Socialista e o Governo Regional teimosamente querem garantir é a absoluta discricionariedade do Governo e, no caso, do Sr. Subsecretário de Pescas. E permita-me que lhe diga, discricionariedade é de facto uma característica, Sr. Subsecretário, que lhe assenta como uma luva. A realidade vivida pela comunidade pescatória nesta região obriga, portanto, à clarificação e à alteração dos critérios de atribuição da compensação do Fundo de Pesca. Os atuais critérios penalizam os pescadores em várias situações. Por exemplo, quando não podem
quando não podem trabalhar a bordo e se veem, portanto, impedidos de exercer um trabalho eventual, mesmo que no âmbito, não é assim, mas é o que está lá escrito. Lá está, Sr. Secretário, mas é o que lá está escrito. Este diploma tem que ser alterado para adequar a realidade à lei. Nós vivemos num Estado de Direito e esta região é uma região de Direito. A lei não pode dizer uma coisa e o senhor ou outro subsecretário qualquer fazer exatamente o contrário, mesmo que esteja a fazer melhor. A lei tem que estar de acordo com a realidade. Ou então, não há Estado de Direito. E depois é incompreensível que um pescador que está de baixa, que recebe uma baixa médica, ou que recebe o subsídio, o rendimento social de inserção, não possa simultaneamente acumular com o fundo de pesca na importância total que lhe é atribuído. E eu peço-vos apenas que pensem numa coisa. O rendimento social de inserção é atribuído, na maioria dos casos, às famílias dos pescadores, por terem uma família numerosa, portanto, grande número de filhos, e oferirem baixos rendimentos. Ora, se os senhores lhes tiram o subsídio, o fundo de pesca, porque não pode ser acumulado com outro tipo de apoios, aquilo que os senhores estão a fazer é juntar pobreza à miséria. Ou seja, já é pouco mesmo quando vão ao mar, agora imaginem quando não vão. Isto não faz sentido nenhum. Isto é uma penalização de uma classe que já por si, pela sua natureza, pelas suas características, é frágil de todos os pontos de vista, é dependente de todos os pontos de vista e nós consideramos um abuso sobre a classe pescatória este tipo de comportamento. Depois, dizer também que, a propósito desta nossa proposta e da análise em comissão, o Sr. Subsecretário de Pescas prestou declarações à comunicação social, dizendo, entre outras barbaridades, permita-me que lhe chame assim, que a proposta do Bloco de Esquerda passaria a ser apenas um subsídio de Natal fixo, entre aspas, é uma expressão do Sr. Subsecretário. Ó Sr. Subsecretário, eu se estivesse no seu lugar, na realidade não estou, em vez de me preocupar com a eventualidade de um subsídio de Natal fixo, sabe com o que é que eu me preocuparia? O setor que o senhor tutela? Olha, eu preocupar-me-ia com a precariedade absoluta com que a maioria dos pescadores trabalham nesta região. Se há um setor precário nesta região, é a classe pescatória na sua grande maioria. Eu preocupar-me-ia que a maioria dos trabalhadores desta região nem sequer tenham um contrato de trabalho. Recebam ao quinhão como na Idade Média. E porque não têm um contrato de trabalho, o Sr. Subsecretário, não têm subsídio de férias nem de Natal. E eu admiro-me que o Sr. Subsecretário, governante de um governo apoiado pelo Partido Socialista, se preocupe que haja um trabalhador nesta região que recebe um subsídio de Natal. E eu preocupar-me-ia também que os pescadores nesta região, ao fim de 30 e 40 anos de trabalho, sejam obrigados a sobreviver com uma reforma de 180 euros. Nada disto preocupa, Sr. Subsecretário. Nunca ouvi dizer uma palavra sobre esta matéria ou estas matérias. Está preocupado que a proposta do Bloco de Esquerda possa ser entendida pelos pescadores como o subsídio de Natal fixo. O subsídio de Natal que o Sr. Subsecretário, eu e todas as pessoas aqui presentes recebem ao final de um ano de trabalho. Mas os pescadores não. A grande maioria deles não recebem. A grande maioria deles não recebem. Não, nós não recebemos agora, mas isso não é porque não esteja na Constituição, é inconstitucional não termos recebido. E a inconstitucionalidade do Governo da República não desculpa o comportamento do Governo Regional. Ficavam por aqui para já. Muito obrigada. Estão abertas as inscrições, senhoras e senhores deputados.